metáfora, estrado dos seus pés, vem de um costume, já desde o Egito, costume egípcio, de que o faraó tinha debaixo dos seus pés, no local onde ele colocava os pés quando estava sentado no trono, o nome dos seus inimigos. Ou nas suas sandálias ele tinha escrito o nome dos seus principais inimigos, para pisar sobre o nome deles todas as vezes que usava a sandália, ou todas as vezes que se assentava no seu trono e colocava os pés no estrado. Então essa metáfora do estrado dos seus pés indica o controle absoluto. Em resumo, 4 pontos devem ser enfatizados aqui. Primeiro, o próprio Senhor exalta o rei e o coloca à sua direita. Quem é esse que foi exaltado e está à direita de Deus? Jesus Cristo. E nomeiam e capacitam como corregente. Jesus Cristo regendo o mundo junto com Deus. Segundo ponto a ser examinado. O entronizado, o assentado no trono aí, é considerado como sendo de nascimento celeste, de origem celeste. Terceiro, ele é declarado como sacerdote, mas não um sacerdote qualquer, um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quarto, por meio dele e de sua presença, o Senhor, juiz do mundo e herói de guerra, conquista todos os inimigos. É por meio de Deus, de Jesus Cristo, que Deus conquista todos os seus inimigos. Então, o Salmo, ele aponta para Jesus Cristo. Os autores do Novo Testamento reconhecem apenas uma figura que cumpriu todo este retrato, a saber, Jesus Cristo. Este salmo se tornaria central na proclamação da exaltação de Jesus Cristo, o Salmo 110. Acima de tudo, os salmos eram declarações de relacionamento entre o povo e o seu Senhor. Então os salmos eram teologia pura, porque teologia nada mais é do que uma palavra acerca do relacionamento entre Deus e a humanidade, entre Deus e o seu povo. Então o salmo é pura teologia. Salmos apresenta várias características sobre Deus e sobre o seu povo, no que tange ao Senhor, no que tange a Deus, dentro de outras particularidades. Então vejamos como ele, como Deus, é apresentado nos Salmos. Ele é apresentado como onipotente, no Salmo 76, versículo 3, no Salmo 89, versículo 6 e versículo 10, e no Salmo 93, do 1 ao 4, ele é apresentado como onipotente. Ele é apresentado como onisciente, aquele que tudo sabe, no Salmo 139, nos versículos 1 ao 6. E ele também é apresentado como onipresente, nos versículos 7 ao 10 do Salmo 136. Então, onipotente, onisciente, onipresente é como o nosso Deus é apresentado nos Salmos. Ele é apresentado também como Criador, no Salmo 8, versículos 1 ao 3, no Salmo 89, versículo 1 e 12, ele é apresentado como Criador. No tão conhecido, tão recitado Salmo 23, ele é citado como amoroso. No Salmo 19, versículos 1 e 8, ele é visto como acessível, como disposto a revelar a sua direção. Ele é acessível, no Salmo 19, versículos 1 a 8. Então isso é teologia, isso é os Salmos mostrando características de Deus. Isso é teologia do Antigo Testamento. E quanto ao seu povo? O que os Salmos diz? O que está descrito contra o povo de Deus? Repetindo, bastante repetido Salmo 23, o bastante conhecido Salmo 23, recitado Salmo 23. Nesse Salmo, o povo de Deus é visto como ovelhas. No Salmo 90, versículo 16, o povo é visto como filhos de Deus.
No Salmo 17, versículo 8, ele é visto como as meninas do olho de Deus. No Salmo 7, no versículo 10, o povo de Deus é visto como os retos. No 34, versículo 9, o povo de Deus é visto como os santos. Então, há no Salmo muitas declarações acerca da pessoa de Deus e do seu povo e da relação entre Deus e o seu povo. Teologia pura do Antigo Testamento. Agora, algo que nos chama bastante atenção são os salmos imprecatórios. No livro de Salmos encontramos cerca de 20 salmos que são classificados como salmos imprecatórios. O que é isso? Salmos imprecatórios. O que é imprecação? Imprecação é maldição, praga. Por conta da sua mensagem, às vezes bem dura, contendo pedidos a Deus pelo castigo dos inimigos, esses salmos são conhecidos como salmos imprecatórios. São salmos como o Salmo 69, do 22 ao 25, 109, do 6 ao 10, 37, 137, do 7 ao 9, que possuem uma linguagem forte. E há também outros que possuem linguagem forte, como por exemplo, o Salmo 58, verso 6, que diz: ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca. Linguagem fortíssima, né? Você pediria a Deus que ele quebrasse os dentes do seu inimigo, dos seus inimigos na boca? Pois é, Salmo 58, verso 6, salmo imprecatório. Ó Deus, lembra-lhes, ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca. Significado de imprecação. O que é imprecação? Imprecação é um substantivo feminino. Desejo intenso de algo ruim, de que algo ruim aconteça a alguém. Praga. Desejava imprecações aos pecadores. De pouco uso é o salmo, pedido que se faz a Deus ou a uma entidade superior para que uma graça ou algo favorável aconteça a alguém. Pode ter também um significado positivo de pedido de graça, mas na esmagadora maioria das vezes significa pedido de castigo, imprecação, salmo imprecatório. Vejamos o Salmo 59, versículo 3. Consome com indignação, consome-os de sorte que jamais existam. Esse é o 59, versículo 3. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que der o pago do que nos fizeste, feliz aquele que pegar seus filhos e esmagá-los contra a pedra. É o Salmo 137, versículo 8 e 9, aonde o escritor desse salmo ele deseja que alguém pegue os filhos da Babilônia, ou a filha da Babilônia, e esmague contra a pedra, por conta do sofrimento ao qual eles produzem contra o povo de Judá no cativeiro. Temos ainda o Salmo 140, verso 10. Caiam sobre eles brasas vivas. E brasa viva aqui não é avivamento, não é fogo, não é poder, não, tá? É uma brasa viva para destruir mesmo. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam atirados ao fogo. Salmo 140, verso 10. Tais palavras geram um questionamento. Será que esses salmos não vão de encontro com a ética do Novo Testamento que nos manda amar os nossos inimigos? Como nós vemos em Mateus 5:22 e em Mateus 5:44, será que os salmos imprecatórios eles não vão de encontro, eles não batem de frente
com a ética do Novo Testamento? Por que nos salmos imprecatórios se deseja o mal das pessoas? É uma pergunta que não quer calar. Por que nos salmos imprecatórios se deseja o mal das pessoas? A primeira coisa a se considerar, para interpretar essa questão, para responder essa pergunta, é o contexto bíblico em que esses salmos estão inseridos. Estamos falando aqui de salmos anteriores à lei de Moisés, alguns deles anteriores à lei de Moisés, e outros também do tempo da lei. Nesse tempo não tínhamos ainda uma revelação plena dos planos de Deus, e principalmente dos planos de Deus para o julgamento final, quando os perversos serão plenamente punidos pela justiça de Deus. Ou seja, as pessoas que viviam nessas épocas tinham como base as alianças feitas com Deus nessas épocas. Isso aponta que essas pessoas tinham em suas mentes que o triunfo contra o mal se dava ainda em vida. Eles acreditavam que eles venceriam o mal ainda em vida. Daí o desejo forte de ver o bem triunfando sobre o mal, que vemos nos salmos imprecatórios. A vitória de inimigos malignos para os servos de Deus dessas épocas parece indicar que Deus estava fazendo justiça. Se havia vitória sobre esses inimigos malignos, Deus estava fazendo justiça. Então, por isso eles pediam a vingança, pediam a justiça de Deus, pediam a derrota, a destruição dos seus inimigos, porque eles achavam que essa era a justiça de Deus, conforme o entendimento da época. Vejamos, até quando o adversário irá zombar, ó Deus? Será que o inimigo blasfemará o teu nome para sempre? Eles achavam que quando o inimigo ficava impune, ele estava blasfemando o nome de Deus. Vejamos de novo aí, Salmo 74, verso 10. Até quando o adversário irá zombar, ó Deus? Será que o inimigo blasfemará o teu nome para sempre? Pode ser que na sua versão seja um pouco diferente, porque essa versão aqui é a NVI, é a nova versão internacional. Os salmos imprecatórios e o nome de Deus. Vejamos a relação que há entre os salmos imprecatórios e o nome de Deus. Encontramos claramente nesses salmos um desejo grandioso de seus autores, não de vingança puramente pessoal, mas de honra ao nome de Deus, de sua justiça, do seu triunfo, do triunfo do bem sobre o mal. Eles acreditavam que quando o bem triunfava sobre o mal, era o triunfo de Deus. E para isso era preciso haver punição severa aos inimigos deles, que eles consideravam também como inimigos de Deus. Eles claramente acreditavam que o triunfo de inimigos e do mal representava uma afronta ao santíssimo nome de Deus. Vejamos, mas tu, soberano Senhor, intervém em meu favor por causa do teu nome. Livra-me, pois é sublime o teu amor. Salmo 109, versículo 21. Então, olha, intervém em meu favor por causa do teu nome. Eles achavam que a imprecação era em favor do nome de Deus. Vejamos a linguagem dos salmos imprecatórios. Um outro fator muito importante a se considerar, quando falamos de salmos imprecatórios, e temos no livro de Salmos
como todo, uma linguagem poética, encontramos muito desse estilo de escrita. Como a linguagem é poética, nós encontramos muito desse estilo de escrita. Que estilo de escrita? A chamada hipérbole, exagero, que busca usar de exageros, que é o sinônimo da palavra hipérbole, para chamar a atenção para uma realidade. Então, nem sempre era injustiça, nem sempre era dureza. Muitas vezes era uma hipérbole. Assim, muitos desses salmos usam esse tipo de linguagem exagerada para trazer ao leitor esse forte desejo pela justiça de Deus, o triunfo do bem, a exaltação do nome do Senhor. Então, esses salmos que usam de hipérboles são salmos que querem exaltar o nome de Deus e para isso usam exageros. Vejamos, Salmo 58, versículo 10 e 11, é um representante desse tipo de salmo imprecatório. Alegrar-se-á o justo quando vir a vingança, banhará os pés no sangue do ímpio. Olha a hipérbole, olha o exagero, banhar os pés no sangue do ímpio. Então se dirá, na verdade, a recompensa para o justo. Há um Deus com efeito que julga a terra. Isso é uma hipérbole. É um salmo que usa uma figura de linguagem, uma hipérbole. É um salmo imprecatório que usa esse exagero para pedir a justiça de Deus. E os salmos imprecatórios, o que devemos pensar acerca deles agora, em nosso tempo? O que devemos pensar agora, em nosso tempo, acerca dos salmos imprecatórios? Após a plena revelação que tivemos em Jesus Cristo, não temos mais qualquer necessidade de orar buscando o castigo dos inimigos, porque nós tivemos uma libertação na pessoa de Cristo. Pois hoje sabemos de forma mais plena sobre a revelação da justiça de Deus, sobre os planos do Pai de julgar a todos no dia do juízo final. Assim, até que esse dia chegue, devemos seguir as orientações de Deus a respeito de inimigos e pessoas que desejam o mal. Olha como é a orientação de Jesus. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus capítulo 5, versículo 44. Jesus dizendo, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, até que o dia da justiça de Deus chegue. Nós devemos compreender os salmos imprecatórios dentro de seus contextos, dentro da sua época, dentro da sua linguagem, e saber que a forma como aquelas orações foram escritas naquelas épocas não representam mais, na nova aliança, na aliança de Cristo, um modo desejável para orarmos a Deus sobre os nossos inimigos e pessoas que nos fazem o mal. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos capítulo 12, versículos 20 ao 21. Então nós vemos que a situação é outra. Isso não significa que não devemos desejar a justiça de Deus, a punição de Deus para aqueles que cometem crimes, e não devemos também de desejar a plena realização da justiça de Deus no mundo, mas não mais orando como se oravam os salmos imprecatórios. Nós estamos chegando ao final da nossa aula 7. Estamos chegando ao final da nossa aula 7. Nessa aula nós vimos os temas teológicos, começamos a ver os temas teológicos.
vimos os temas teológicos no livro de Jó. Começamos a ver os temas teológicos nos livros poéticos. Vimos os salmos teológicos nos livros de Salmo e de Jó. Falta-nos agora ver os temas teológicos nos restantes livros poéticos. Vimos no livro de Jó e no livro de Salmo. Nos falta ver em Provérbios, em Eclesiastes e em Cantares de Salomão. Então, recapitulando, nessa aula nós vimos os temas teológicos no livro de Jó e no livro de Salmos. Falta nós vermos, fica para a próxima aula, os livros poéticos de Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. 3 livros que nos falta ver os temas teológicos que ficarão para a próxima aula. Então essa foi a nossa aula de número 7 da matéria de teologia do Antigo Testamento. Antes de encerrarmos, façamos uma oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho, que é poderoso e fiel, em cuja presença nós nos encontramos nessa tarde em que se aproxima a noite. Te pedimos, Senhor, que nós possamos reter no nosso coração, na nossa mente, aquilo que aprendemos, ó Pai, a fim de que seja edificada a nossa alma, a fim de que nós possamos servir a Ti melhor. É o que nós pedimos e desde já Te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus os abençoe e até a nossa próxima aula.